A casa é a maneira de morar dos imigrantes que vieram para o Brasil a partir do século XIX. Ela guarda sempre muitas reminiscências com os lugares de origem desses imigrantes. Suas tradições, seus modos de vida, as plantas, os funcionamentos tradicionais das casas nos países onde eles nasceram. É muito curioso que a maneira como essa tradição se estabeleceu num outro continente, com uma outra realidade, não mais em espaços urbanos, mas ao longo de caminhos rurais, né? Tendo como, digamos assim, cenário basicamente a casa de moradia e os ranchos de trabalho que pouco a pouco foram sendo construídos. O que se percebe, de um modo geral, é que os espaços urbanos foram reconstituídos dentro do lote. Essa é uma primeira caracterização. A disposição das casas, dos ranchos, de todas as construções funcionais, elas quase sempre são aleatórias. Elas não obedecem ou a uma linha ou um sentido, digamos assim, lógico. Há ali uma demonstração de ancestralidade. A gente verifica que o lugar das festas caseiras, dos casamentos, dos aniversários, onde se põe a mesa ao ar livre, ele lembra as praças ancestrais, notadamente da Europa, que é o continente de origem da maior parte desses imigrantes. Bem, isso com relação ao espaço. Dentro da casa também se preservam relações muito curiosas com os lugares de origem. Por exemplo, na região de Pomerode, próximo a Blumenau, Itaial, não é raro ainda se encontrar ou se verificar que no quarto do casal estão várias camas de filhos, por exemplo. Isso é próprio dos lugares frios, onde praticamente se passavam os meses de inverno nas proximidades do fogo. E mais curioso ainda é quando essa planta, vamos dizer assim, ela se traduz num modelo que pode abrigar também os animais, notadamente o gado. Em Joinville estão preservadas talvez meia dúzia de edifícios com uma característica marcante. Os ranchos estão colados às casas. Então, olhando, nós percebemos que é uma casa e um rancho, mas se nós olharmos em planta, aquela organização se mistura. E próximos, do que seriam os fundos da casa e a frente do rancho, está a cozinha, com o seu fogão. Essa planta é absolutamente similar a plantas existentes na Alemanha, com uma arquitetura diferente. Então, grandes são galpões, onde se guarda o feno, se abriga os animais, onde se passam os meses de inverno, assim, consumindo o que foi guardado durante a primavera, durante o verão, e esperando que outra vez os campos se tornem férteis, que as pessoas possam efetivamente cultivar fora da casa. A ação principal desenvolvida no campo dos imigrantes se deu em Santa Catarina, envolvendo 16 municípios do estado, uma ação conjunta do INFAM, através do Conselho Consultivo e do Conselho de Cultura do estado, preservando, do ponto de vista nacional, uma coisa como 63 imóveis e conjuntos urbanos, em uma única sessão. Essa sessão conjunta com o Estado preservou também alguma coisa como uma centena de imóveis e logradouros. E os 16 municípios também tomaram iniciativas específicas. Então, bem, isso foi a culminância de um processo de mais de 10 anos de estudos, de acúmulos, de comparações, de análises que levaram a essa seleção, vamos dizer assim, estruturada em torno de um conceito que nós chamamos dos roteiros nacionais de imigração. Nós tentamos trazer, além digamos assim, da proteção, uma participação na sustentabilidade das pequenas propriedades, que derivavam de um modelo rural do minifúndio, que abastecia a cidade, e infelizmente esse modelo está em xeque. Tanto as formas de produção como principalmente as de comercialização se transformaram de uma tal maneira que essa pequena propriedade praticamente não encontra mais espaço no campo produtivo. Paralelamente, os municípios se desenvolveram industrialmente, que é uma concorrência enorme. A indústria quer aquela mão de obra pacata e tal, que está acostumada a 13ª, ter férias. Então, hoje em dia, rigorosamente, em todas as estradas rurais de Santa Catarina, passam ônibus das empresas levando todo dia trabalhadores para as mais variadas indústrias. Nós criamos uma percepção de que, se fosse suficiente preservar a arquitetura, nós contrataríamos uma imobiliária competente e ela provavelmente em um mês venderia todas aquelas propriedades,
e nós teríamos materialmente salvo essas edificações, seriam todas brilhando e tal, mas nós teríamos matado um patrimônio, porque cada uma delas assim, é o núcleo de vivências, de conhecimentos que vão desde formas de lidar com a terra, até os jardins, a culinária, as formas de vida. E quando a gente percorre uma casa dessa ainda habitada por pequenos produtores, a gente vê que a maneira de guardar os instrumentos, a paisagem que se altera a cada dia dos cultivos, é quase um museu vivo. A gente precisa ter, digamos, o mapa do patrimônio protegido, precisa retratar essa diversidade, os macros acontecimentos da natureza e do homem no território do Brasil. Isso visto assim, tanto do ponto de vista do conceito de antiguidade, mas principalmente de acúmulo. Tudo que nos permita refletir sobre nós mesmos, pensarmos melhor, conhecermos melhor nossa trajetória e irmos com mais qualidade para frente.